Flagrantes do tráfico de animais silvestres no Brasil. Um comércio marcado pela crueldade. O bebezinho Coati chegou agora. E a gente pergunta, você tem ideia de quantos animais são traficados todos os anos no Brasil? 10 milhões? 15 milhões? 25 milhões? Ou 35 milhões? Vá ao nosso site e diga qual você acha que é a resposta correta. O resultado e a reportagem especial você vê depois dos comerciais. Antes dos comerciais, a gente perguntou quantos animais são traficados todos os anos no Brasil. Vamos ver como foi a participação do pessoal de casa. O maior grupo ali de pessoas disse que são 25 milhões de animais traficados todos os anos. Vamos ver a resposta correta, então? Olha, mas a resposta correta, na verdade, tá lá. São 35 milhões, uma realidade chocante. Aproximadamente 35 milhões de animais capturados e vendidos ilegalmente. Você vai ver agora bastidores inéditos da atuação dos criminosos. Um jornalista e ambientalista se infiltrou em grupos secretos e fez uma série de entrevistas com um traficante em atividade há mais de 20 anos. Um homem cruel que expõe sem reservas o submundo do comércio clandestino de animais. O material faz parte de um documentário coproduzido pela Globo Filmes e pela Globo News e que vai ser exibido na Globo News ano que vem. Aí, rapaziada, pra quem gosta, aí, ó, o Mico Leão aí. Quem quiser, só vir adquirir o seu casalzinho. A pronta entrega. Maus tratos. Bebezinho Coati chegou agora. Não tô pegando ainda porque tá estressado, mas é tudo assim. Animais indefesos tratados como objetos. É uma quantidade, assim, que eu confesso a você que eu fiquei assustado. Você entra num grupo de animal silvestre e vê lá 5 mil integrantes ou mais. Então, pô, se cada um tem um bichinho ali, é muito bicho. Este é um dos maiores traficantes de animais do Brasil. Mas é o seguinte, eu te encontro na estação do metrô, na catraca mesmo. Geralmente, esses animais são entregues em estações de metrô, lugares públicos com muita movimentação de gente. Durante 8 meses, o jornalista Denner Giovannini acompanhou a rotina do homem que se dizia amante dos animais, mas que acumula multas e acusações de crimes contra a fauna brasileira. É mais multas. Da última apreensão que teve, né? Foi 72 mil reais. De multa que você recebeu? Essa aqui é de 36 mil, ó. Vai pagar? Nunca. Nem tem condições. Nem faço questão também. Não tenho nada no meu nome, né? Também para eles confiscarem. O Daniel Assunção talvez era, na época, um grande traficante de animais silvestres. Se orgulhava disso e expunha isso publicamente nas redes sociais. E na cara e na coragem eu decidi contactá-lo. Eu gostaria de conversar com você sobre o que você faz, porque eu gostaria de fazer um documentário sobre isso. E ele imediatamente falou ok. Além de jornalista, Denner Giovannini é ambientalista e luta há mais de 20 anos contra o comércio ilegal de animais. Ele é coordenador geral da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, a RENCTAS, uma ONG de Brasília. Para o traficante de animais, o bicho não passa de uma mercadoria. Quando decidiu documentar o submundo dos criminosos, Denner não teve dificuldade em encontrá-los. Hoje, a internet é a principal aliada dos traficantes de animais silvestres no Brasil. Nesse período curto de 5 meses, nós conseguimos interceptar cerca de 3 milhões e 500 mil mensagens envolvendo o comércio de animais silvestres online. Aproximadamente 35 milhões de animais por ano é a estimativa de animais traficados no Brasil. Somente 10% dos animais que são retirados da natureza chega até a sua residência. O perfil de traficante de animais no Brasil, a gente tem desde aquele cara que está em lugares mais pobres, eles fazem a captura desses animais, eles levam para algum ponto onde vai ter um cara que intermedia esse tráfico, né, que é o cara que recebe esse material. Daniel era esse intermediário do tráfico. Ele conta que até os caçadores que capturavam os animais se espantavam com a quantidade. Eu preciso de 50 iguanas filhote. Porque, pô, mas você quer tanta iguana? Eu falei pra ele, se eu tiver 100 iguanas, eu vendo a 100 iguanas.
O Daniel é seu principal fornecedor de bicho. Isso. É amigos, parentes, tem muita gente que não tem nem ideia que eu tenho um bicho em casa. Daniel traficava todo tipo de animal. Na internet, exibia os bichos sem medo das autoridades. A polícia não vai te achar, porque você toma as suas precauções. Ah, sim, então polícia não me acha, não. Como é que você trouxe essa preguiça do Pará? Trouxe ela na mala, numa caixa plástica, ficou uns 2 dias sem comer, né, também, por conta disso, que não tinha como dar alimentação. Nessa viagem do Pará para São Paulo. Isso. Ele fez uma viagem de ônibus com a preguiça dentro de uma mochila, e a mochila dentro de uma mala no bagageiro do ônibus. E o bicho ficou lá 3, 4 dias. Nós pedimos a ele para gravar a entrega dessa preguiça, se ele não teve o menor pudor, inclusive, em entregar o próprio cliente dele. Você que veio do Paraná? Sim. Cara, eu vou andar. Beleza. Voltar tudo de novo. A transação acontece em menos de 5 minutos. A preguiça vai dentro da caixa de papelão em outra longa viagem. Não passou nem 2 dias, o Daniel me mandou um vídeo onde eu pude ver o que aconteceu com aquela preguiça que nós tínhamos filmado. É muito triste. Bom dia, meu amigo. Tá aqui, ó. Já era. Amanheceu morto. Em 2017, Daniel foi preso por tráfico de animais. Desde os 3 anos de idade que eu tenho animais em casa. 13 anos. Tá com quanto? 35 hoje. Mesmo admitindo a prática de crimes por mais de 20 anos, Daniel acabou solto pela justiça. Acredito que não ofereça risco à sociedade se colocar em liberdade. Eu estou confiando na sua boa fé. Que não vai voltar a praticar o que praticou durante esses 13 anos de idade. Vamos ver, né? Obrigado. Por incrível que pareça ou não, uma semana depois, ele foi flagrado trazendo 5 filhotes de macacos prego do estado do Paraná para São Paulo. Ao Fantástico, o Ministério Público Federal informou que, apesar da manifestação do procurador Silvio Luiz Martins de Oliveira, a decisão de libertar Daniel coube ao juiz do caso, Fernando Carneiros. O juiz e o procurador não quiseram gravar entrevista. Um animal, ele é um ser vivo, né? Vulnerável, que tem dor, que pode sofrer. Uma pessoa não ter a menor consideração, não ter empatia, colecionar com sentimento de posse, ou para exibir, ou só porque você vai ter aquela coisa, né, bonitinha, alguma coisa que a gente considera extremamente egocêntrica e egoísta. A pessoa que faz isso, provavelmente, ela sente total controle, total poder. E você já teve outros problemas com a justiça? Homicídio, assino ainda. Você foi condenado a quantos anos por homicídio? A 17 anos. E ficou na cadeia 11 anos? 11 anos e 4 meses. Mesmo depois de detido traficando os macacos prego, Daniel continuou. O alvo seguinte era uma das espécies mais ameaçadas da natureza, o mico-leão dourado. Há pouco tempo foi preso uma pessoa aqui no estado de São Paulo com mico-leão dourado. Você ficou sabendo disso? Eram meus. Você que vendeu esses mico-leões para essa pessoa? Aquele casalzinho era meu. Não deve ter mais do que 2.000 exemplares em liberdade na natureza. Para uma espécie que tem tão poucos animais na natureza, aqueles 10 exemplares fez muita diferença. O mico-leão dourado é nativo de uma pequena área da Mata Atlântica, no Rio de Janeiro. Além de prejudicar a preservação da espécie na natureza, o tráfico traz outro problema para os micos-leões dourados: a mistura com outras espécies soltas de forma irresponsável na mata. O mico-leão de cara dourada, esse animal é da Bahia. A preocupação é que se o animal avança para o território do mico-leão dourado, ele vai dar um animal como esse daqui, um híbrido. Com a hibridação, eu vou perder as 2 espécies ameaçadas. Uma espécie exótica, ela pode se reproduzir por não ter predadores e acabar extinguindo localmente espécies que eram nativas e importantes para aquele ecossistema. Eles podem trazer problemas ambientais, desequilíbrio ecológico, pode trazer outras doenças, né, que a gente não conhece ainda, que a ciência não conhece, né? Cada vez que o ser humano entra numa floresta,
captura um animal e traz esse animal para conviver com a sua família, ele pode estar levando para dentro da sua casa uma bomba biológica, porque é um animal que vai sair da natureza e que não vai passar por nenhum tipo de controle sanitário. Outros problemas de saúde também podem surgir. O caso da Naja, que não tem soro no Brasil, que quase ceifou a vida do jovem de Brasília. A Naja, oriunda da Ásia e da África, foi trazida ilegalmente para o Brasil. No mês passado, ela picou o estudante Pedro Henrique Krambeck, que mantinha o animal em casa em Brasília. Ele foi multado em mais de R$80 mil e chegou a ser preso, mas foi solto na semana passada e está sendo investigado por tráfico de animais. É possível até você ter esses animais de forma legal. O IBAMA tem criadores autorizados, onde você pode comprar esses animais silvestres legalmente. Daniel também traficava cobras e, assim como no caso da Naja, também foi atacado. Tem o dedo aí, ó. Uma jararaca, te mordeu. Uma bota de jararaca, uma fêmea de 1,5 m. Ela deu um bote na minha mão e pegou no dedo e perdi o dedo por conta disso. Daniel, você não aguenta pegar ela mais sozinho, não. Ele é pesado pra caramba. Durante as gravações, eu mantive a Polícia Federal informada durante todo o tempo do trabalho que estava sendo realizado e após a conclusão das gravações, com todas as provas colhidas, a Polícia Federal então agiu, fez a prisão do Daniel e hoje ele cumpre pena numa penitenciária em São Paulo. Com a nova prisão, Daniel Assunção, que já tinha condenação por homicídio, voltou a cumprir pena em regime fechado. E desde abril de 2018, cumpre pena também por crimes contra a fauna brasileira. O Ministério Público Federal disse que requisitou a abertura de inquérito policial sobre as denúncias apresentadas por Denner. E eu digo para vocês com muita tristeza que ele talvez seja o único traficante de animais silvestres preso no Brasil. Os traficantes continuam soltos às custas da destruição da biodiversidade do Brasil. O IBAMA disse em nota que somente no primeiro semestre deste ano houve um aumento de 476% nas apreensões e entregas espontâneas de animais em relação ao mesmo período do ano passado. Que as denúncias podem ser feitas por telefone, mas que quem mantém animais silvestres sem permissão pode entregá-los sem ser responsabilizado. Todo o material gravado por Denner foi transformado num documentário que será exibido em festivais este ano e na Globo News no ano que vem. É importante que todo mundo se engaje nessa causa para que nós possamos, juntos, legar um futuro melhor para as próximas gerações. E apontando a câmera do seu celular para este código aqui no canto da tela, você ouve o nosso podcast da semana. O Murilo Salviano conversou com o documentarista Denner Giovanni e o editor Rafael Carregal sobre a rede de comércio clandestino que alimenta o tráfico de animais no Brasil.